Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A tia Lauren tá com muita saudade de vocês. Por isso, pede pro papai ou pra mamãe gravar um vídeo ou mandar um áudio me contando como é que vocês estão, porque quando eu escuto a vozinha de vocês ou vejo o rostinho de vocês, a minha saudade diminui um pouquinho. E quem ainda não se inscreveu no canal da professora Lauren Christie e no canal da Escola Sementinha de Saber, é só entrar lá, se inscrever e clicar no sininho que vocês vão receber as aulas em primeira mão. A história que nós vamos contar hoje é a história do monstro de Tomazina. Essa história foi escrita por Inocêncio Norte Velho, o pseudônimo do artista Leandro Carlos Muniz, ali da cidade de Tomazina, que estudou com a tia Lauren e me convidou para fazer a revisão deste livro, tá? Tá ali meu nome, Lauren Castilho tá aqui. E eu fiquei muito feliz de fazer essa revisão e de participar de alguma maneira desse livro tão bonito. Eu espero que vocês gostem da história. Antes de começar a nossa história, a gente vai fazer uma brincadeira assim. Quando eu falar sol, vocês vão falar lua. Quando eu falar sol, vocês vão falar lua. Sol, sol, sol. Lua, lua, lua. Quando eu falar cima, vocês vão falar baixo. Quando eu falar cima, vocês vão falar baixo. Cima, cima, cima. Baixo, baixo, baixo. Quando eu falar oi, vocês vão falar tchau. Quando eu falar oi, vocês vão falar tchau. Oi, oi, oi. Tchau, tchau, tchau. Quando eu falar esquerda, vocês vão falar direita. Quando eu falar esquerda, vocês vão falar direita. Esquerda, esquerda, esquerda. Direita, direita, direita. Quando eu falar frio, vocês vão falar quente. Quando eu falar quente, vocês vão falar frio. Quando eu falar quente, vocês vão falar frio. Quente, quente, quente. Frio, frio, frio. Quente, frio, quente. Frio, quente, frio. Era uma vez um menino que chamava Antônio, mas que todo mundo conhecia ele como Toninho. Principalmente a sua mãe, a sua professora, adoravam chamar esse menino de Toninho. Toninho foi pescar uma vez com seu avô. E o seu avô contava um monte de histórias muito legais para ele e fazia um monte de perguntas, e ele achava que o seu avô sabia de tudo. Por isso ele perguntava para ele um monte de coisas. E naquele dia, o Toninho resolveu perguntar pro seu avô por que é que Tomazina chamava Tomazina. E o seu avô contou para ele que era devido a um senhor que tinha vindo para essas bandas com o nome de Major Tomás. Então, eles fizeram uma homenagem a esse senhor e a cidade ganhou o nome de Tomazina. Mas Toninho era muito curioso e o seu avô adorava pregar umas peças nele. Ele perguntou para ele assim: Toninho, e se fosse eu que tivesse vindo descobrir essas terras, eu que me chamo Alfredo, como que seria o nome daqui desse lugar? O Toninho era muito esperto e logo respondeu: Ah, vovô, seria Alfredina. E o vô dele falou: Ah, muito bem. E se fosse você que tivesse descoberto esse lugar, como que se chamaria? Se chamaria Antonina. E o seu avô diz que nada, Antonina já existe, fica lá pelas bandas do mar, é uma cidade muito bonita. É, vô. E, e quem será que o pessoal que descobriu aquelas terras se chamava Antônio? O seu avô pensou: agora você também fez uma boa pergunta, porque eu não sei.
Mas se o meu celular estivesse aqui, vô, eu ia descobrir rapidinho. Toninho pensou, mas meu avô não me deixa trazer o celular para pescar, porque ele tem medo que eu derrube o celular na água e a minha mãe obrigue ele a comprar outro para mim. E conversa vai, conversa vem, o avô do Toninho contou para ele como que se chamava também o Rio das Cinzas, aquele rio enorme onde eles estavam pescando. E o vovô contou pro Toninho que aquele rio se chamava Rio das Cinzas porque uma vez, há muito tempo atrás, quando os padres ainda estavam ensinando catequese para os índios na beira do rio, era uma quarta-feira de cinzas e esse rio ganhou o nome de Rio das Cinzas e assim ficou até hoje. E os dois lá pescando e conversa vai, conversa vem. Quando eles estavam lá dentro d'água, o avô de Toninho resolveu contar para ele mais uma história. Ele contou que dentro daquelas águas, que dentro daqueles rios havia um monstro. Toninho ficou assustado e muito curioso. Um monstro, vovô? Sim, um monstro enorme. Me conta essa história direito, vovô. Aí o seu avô começou a contar que lá, antes ainda dele mesmo ter nascido, lá quando existia ainda até o Major Tomás, as mulheres que ficavam grávidas não podiam ter seus filhos sem ter marido. Elas passavam por muitas dificuldades, então muitas vezes elas preferiam jogar a criança no rio. O Toninho ficou muito assustado com essa parte da história, mas o seu avô falou para ele que lá naquela época duas moças que eram amigas engravidaram na mesma época e as crianças nasceram no mesmo dia. Então as mães jogaram as crianças dentro do rio. Uma foi jogada em um lugar e a outra foi jogada num lugar um pouco mais para cima, mas as duas se encontraram no mesmo remoinho. E daí houve uma fusão entre elas, foram grudando cabeça com cabeça, perna com perna, peito com peito, e elas se transformaram em uma grande serpente de duas cabeças. Quando elas se transformaram, ela foi crescendo, crescendo e a cabeça foi parar debaixo da igreja de Tomazina e a cauda dela fica debaixo da ponte. Lá em Tomazina tem uma imagem de uma Nossa Senhora no teto da igreja, dizem que é para proteger a cidade contra esse monstro. Essa Nossa Senhora, ela pisa na cabeça da serpente. Olha como essa serpente é enorme. A cabeça fica debaixo da igreja e a cauda fica debaixo da ponte. E foi assim que o avô de Toninho e ele ficaram conversando até a hora de voltar embora da pescaria. Quando eles estavam voltando embora, eles ouviram muitos barulhos debaixo do barco e ouviram muitos barulhos e o barco começou a se mexer e até o avô do Toninho ficou preocupado, mas o Toninho ficou com o olho arregalado e quase chorou de tanto medo. Mas o avô dele deixou o barco correr e logo eles estavam longe dali, livres para poder sair e voltar para casa. O avô do Toninho pediu segredo para ele, falou assim: "Olha, menino, você não conta nada dessa história para sua avó, que do jeito que a sua avó é capaz até
de me proibir de ir pescar. Mas o Toninho não se conteve e contou essa história para sua mãe. A sua mãe falou que ela sabia que desde criança existia, desde que ela era criança que existia essa história. E ela falou também que o barulho que eles ouviram podia ser de algumas capivaras que pudessem estar passando por ali. Essa história era muito conhecida, mas ninguém sabia se era verdade ou não. O Toninho, naquele dia, ficou pensando: e o bote balançando tanto foi apenas coincidência? Aquilo ter acontecido justamente no lugar onde dizem que está o rabo da serpente? Será que foram capivaras mesmo? Estava tão escuro, não conseguimos ver. Acho que essas dúvidas continuarão comigo por um bom tempo. Espero que vocês tenham gostado da história do monstro de Tomazina. E você? Qual história você já ouviu do seu avô ou da sua avó que é daqui de Joaquim Távora? Você tem uma história assim para contar pra gente da nossa cidade? Um beijo, até semana que vem!